perguntando um monte de coisa, porque é sempre uma dúvida, várias dúvidas, né? E é difícil ter a oportunidade de ter uma conversa, né, com uma pessoa que tem a experiência que ela tem. E assim, qualidade de vida hoje é primordial, né? As pessoas acham que sabem se alimentar bem e cada vez mais a gente vê as pessoas mais desesperadas de como se alimentar. É verdade. Mas quando a gente esbarra com alguém que sabe, que entende, você fica assim, ai, mas será que é isso mesmo? Isso é verdade? Isso é aquilo? Porque no final das contas a gente tá meio perdido, né? Assim, então vamos lá, né, Lulinha? A gente tá falando e não esquecemos, né? Claro, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é muito especial. Bom, hoje a gente está aqui hoje com a Michele Oliveira, formada em nutrição. Quem é formado em nutrição é nutricionista? Isso, nutricionista. Então, nutricionista. Quando foi que você descobriu essa paixão pela nutrição? Na verdade, assim, eu comecei a estudar, eu fiz um técnico em nutrição. E, pra falar bem a verdade, eu fui assim, fazer por fazer. Ah, não tô fazendo nada, vou lá fazer. E aí que eu descobri o meu amor pela nutrição. Então, assim, eu terminei o técnico, eu comecei a faculdade já com muito amor por isso, porque não é fácil. E eu fui assim, no estágio atendendo pacientes e fui vendo como é bom, como é gratificante gerar saúde, atender pessoas que trazem problemas e no final da consulta sai e fala assim, nossa, muito obrigada. Você me ajudou tanto. Então, assim, foi nesses pequenos e vários momentos da nutrição que eu descobri realmente o meu amor pela minha profissão. Pô, que legal, bacana. E quanto tempo, assim, desde o começo? Eu comecei em 2015, me formei em 2019 e tem bastante tempo já. Verdade. E aí fui fazendo alguns cursos, fui trabalhando em várias áreas e sou apaixonada pelo que eu faço. Ô, Michele, a cozinha na sua infância influenciou a sua decisão por se tornar um nutricionista? Na verdade, assim, quando eu fui pesquisar o técnico em nutrição, eu já via muito alguns problemas que a minha mãe tinha com a alimentação. A minha mãe sempre foi muito problemática com a alimentação. Ela sempre foi muito um tabu para ela ser magra, estar dentro do peso. E isso sempre me assustou muito. Então, quando eu busquei estudar sobre isso, eu busquei por conta da minha família, por conta de casa. Sim. E assim, em casa, a minha mãe, ela sempre ofertou vários alimentos pra gente. Então assim, a gente sempre teve uma demanda muito boa de alimento em casa. De variedades, de qualidade. E isso trouxe, sim, um pouco pra mim de falar assim, não, realmente é muito bom isso e é muito bom passar isso pros outros. Sim, claro. Isso é importante, né? Isso, foi muito... É o que faz as pessoas ficarem gratificadas, assim, né? Pelo trabalho que você tá fazendo. E assim, por ver dentro de casa como a alimentação é importante ao longo das fases da nossa vida, é mais gratificante ainda passar isso pra frente. Sim, claro. Porque a gente vê, por exemplo, eu vou atender uma criança que não tem esse mesmo conhecimento alimentar que eu tive na minha casa, pô, isso me impulsiona mais ainda a ensinar essa mãe, a mostrar pra ela como é legal participar das culinárias, trazer o filho dela pra perto dessa comida. O quanto é importante, né, esse contato. Eu tenho uma curiosidade. A sua profissão como nutricionista, ela exige de você uma alimentação mais saudável, né? Foi difícil você se adaptar? Como dentro de casa eu já vim com essa alimentação saudável, então assim, a minha mãe, ela se alimenta muito bem. Apesar de essas neuras de quero ser magra, ela se alimenta muito bem. Legal. Então assim, não tive que me readaptar por conta da faculdade. Certo. Claro, tem coisas que eu gosto de comer, que eu não abro mão. E assim eu trato os meus pacientes. Eu não falo pro meu paciente assim, você vai parar de comer isso, se eu não consigo parar. Sim. Então assim, tem todo um processo, mas eu não tive que me readaptar. Eu sempre me alimentei... Já estava acostumada a se alimentar saudável, exatamente, né? Eu sempre conheci
todos os ingredientes, eu sempre conheci todas as verduras, os legumes, Sim. eu sempre soube diferenciá-los. Então, para mim, foi só dar continuidade e melhorar um pouco mais, Sim, claro. claro. Com mais conhecimento, a gente melhora mais. E tem médicos assim que a gente costuma ver, né? Por exemplo, um médico que fuma. Mas ele fala pro paciente dele que pô, aquilo não pode fazer de jeito nenhum, né? Tem muito disso também, né? Mas no seu caso, não. Isso é polêmico. Eu acho que cai naquilo que você falou a respeito do equilíbrio daquilo que você vai fazer. É verdade, Só que assim, eu já escutei muito assim, sabe? O meu paciente tá me procurando porque ele quer tratamento, não eu. Só que como eu vou dar o exemplo pro meu paciente? Essa é uma opinião minha. Eu penso assim, o paciente ele chega até mim e fala, olha, não tô conseguindo, é muito difícil, porque o processo de emagrecimento, ele é muito difícil. Muito mais difícil do que o que a gente imagina. Okay. Então, assim, o paciente chega até mim com essa problemática de, eu não tô conseguindo, é muito difícil. E aí, eu vou dar o exemplo para ele como? Falando assim, eu consigo, a Sim, gente consegue juntos. Então, assim, se eu não faço o que eu falo pra ele, eu não vou ter tanta credibilidade em comunicado. É verdade. Então, assim, como que eu vou olhar pra ele e falar assim, você precisa incluir verdura, legumes, você precisa comer isso, se eu não tenho credibilidade no que eu tô falando? Se eu mesmo nem faço isso, se eu nem sou espelho disso. É verdade. Então, você tem que ser o exemplo. Aí cabe cada profissional tratar como quer isso. Eu vejo assim. Então, aí... É o que tem que ser, né? É o correto. Né? Quando a gente fala em alimentação, eu acredito que a metade do Brasil, ou a metade não, 90% tem uma alimentação e usa a comida industrializada. Né? É verdade. O que você acha disso, Michele? O que mal que faz? Realmente é muito ruim a comida industrializada? Em 2020, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Agricultura, trouxe pra gente uma nova demanda de produtos. Então, assim, a gente separou alguns produtos. Nós temos os produtos in natura, que são produtos que quase não tiveram modificação. Ou mesmo sendo industrializados, eles são chamados de in natura. Isso. Ou minimamente processados. Por exemplo, aquelas saladas que vêm já no pacotinho cortadinha, são minimamente processadas. Elas passaram por um processo de limpeza e corte. Certo. Nós temos os produtos processados, por exemplo, o queijo, o iogurte, que eles passaram por um processo com pouca adição de alguma coisa. Até aí, são alimentos extremamente saudáveis, se consumidos de forma correta. E aí a gente entra nos produtos ultraprocessados ou industrializados. Então, quando se fala industrializado, tem que tomar um cuidado, porque existe assim, várias camadas disso aí, vamos dizer assim, não é isso? Exatamente. Existem produtos industrializados que eles se vendem como bonzinhos. Certo. Por exemplo, bolachas Fitz. Você olha lá, é bolacha de aveia, que maravilha. Enche os olhos assim. Nossa, é maravilhoso. Aí você olha lá, 0% de gordura trans. Por que uma bolacha de aveia tinha que ter gordura trans? Não tinha que ter. Então, exatamente. Então, ele coloca só pra ficar mais bonito. Pra chamar atenção. Exatamente. Aí você olha esse rótulo, é por isso que eu ensino os meus pacientes a olhar rótulos. Certo. Você olha o rótulo de um produto, um biscoito de aveia fit. O biscoito tem mais conservante, 1000 produtos ali que você não sabe nem o que é. Às vezes fala assim, o produto é 0 açúcar, mas tem vários açúcares de outras formas. Sim. E aí você fica ali achando... O pessoal fica pegado à tal da gordura trans. E aí passa batido outro tipo de veneno. É verdade. Tem muita coisa ali que foi usado para chegar naquilo. Assim, não sou a favor de produtos industrializados. Eu acho que, claro, tem o seu lado bom, a gente tem geração de emprego, parará, cada um defende a sua área. Na minha área da nutrição, eu não gosto muito deles, não. Tá, então isso é uma opinião sua, ou quando você vai lá se formar, é passado isso? Olha. Sim, é uma opinião minha e do Ministério da Saúde. Então é uma opinião bem consolidada. É verdade.
E assim, o brasileiro na correria do dia a dia é difícil se livrar da comida industrializada. Tá. É muito difícil. Bom, pegando esse gancho, então, você falou uma coisa da hora, legal. É muito difícil. E se alguém chega lá com esse tipo de problema, o que você indica? Por exemplo, pô, tenho muita dificuldade, minha vida é muito corrida e eu uso muita comida industrializada. O que eu poderia fazer para melhorar? Assim, simples e mais fácil. A alimentação saudável, ela não é um bicho de 7 cabeças. Tá. Porque assim, alguns consultórios entregam dietas prontas para você. E aí você que lute. Você que se vire para seguir aquele cardápio. Mas assim, com os meus pacientes, o que eu sento e converso com o meu paciente? Qual é o seu dia a dia? Qual é o seu horário de trabalho? Sim. Como você consegue se alimentar? Então assim, um profissional bem estruturado que te ajude a entrar nessa é totalmente diferente. Então o que eu sento com o meu paciente e falo? Você consegue cozinhar todo dia? Não, eu não consigo cozinhar todo dia. Você consegue cozinhar uma vez por semana? Consigo cozinhar uma vez por semana. E se a gente pegasse essa uma vez por semana e fizesse várias comidinhas para você utilizar ao longo da semana? Então hoje a gente tem as marmitas fits, que é marmitinha que você porciona arroz, feijão, brócolis, carne moída, congela, ela dura até 15 dias. Tem pessoas que fazem isso para vender e te entregam pronta na sua casa. É verdade. Então, assim, para quem realmente quer, e a gente tá falando, claro, de uma população estruturada, não estamos falando de pessoas que têm um pouco mais de limitação financeira, Sim, tá? porque custa caro, se alimentar saudável custa caro, né? Na verdade, eu costumo dizer que a alimentação saudável, ela é mais trabalhosa do que cara. Tá vendo? Então existe porque um paradigma aí. Isso, então assim... Porque às vezes a gente tem a falsa... Né, exatamente. Então, assim, a falsa impressão de que é cara, mas na verdade, assim, precisa de um pouquinho mais de trabalho. É verdade. Você tem que acordar um pouco mais cedo, preparar. Exatamente. E você acha que hoje as doenças que tem, como câncer, por exemplo, agora recentemente teve o caso da Preta Gil, né? Que teve um câncer no aparelho digestivo. Você acha que isso tem ligação com a comida industrializada? Com toda certeza. Caramba, você vê, toda certeza. A gente queria fazer essa pergunta, mas assim, a gente será tinha que tem essa influência mesmo? Então tem. A gente tem nos produtos industrializados uma alta concentração de conservantes, estabilizantes, tudo que faz o produto durar 2 anos numa prateleira. Então, assim, exatamente. 2 anos. Imagina você pega um leite de vaca. A vaquinha vai lá, produz o leite dela, bonitinho. Tira o leite da vaquinha e deixa em cima da mesa. Ele vai durar um dia? No máximo. Quanto tempo dura um leite na prateleira? Entendeu? Então, assim, tudo que tem dentro desses produtos cai diretamente no nosso sistema. E não tem como. Não tem como dizer que esses produtos não fazem mal para a nossa saúde. Se com uma resposta simplória, se alguém perguntar assim, Michele, o que é uma alimentação saudável? Você responderia o quê? Eu diria, para simplificar, isso. Descascar mais e abrir menos. Boa sacada. Boa. Já deu para entender, né? Entendeu? Então, assim, quanto menos pacotes eu abro e mais frutas, verduras eu descasco, gostei da resposta. melhor é a minha saúde. Gostei. É verdade. É muito simples. Essa eu vou usar. Na verdade, a gente problematiza muito as coisas. Porque se você for ver, não é complexo. Você come frutas, né? A comida industrializada é mais fácil, talvez. Então acho que o povo tem preguiça. Talvez. Ô, Michele, é verdade que as hortaliças, ela limpa o intestino, limpa o organismo? Quando a gente fala de, por exemplo, assim, eu vejo algumas blogueiras falando, e o suco detox, vai limpar seu organismo. Nós temos o nosso fígado lindo, maravilhoso, para limpar o nosso organismo. Essa é a função dele. Só que assim, a gente tem diversos alimentos que também fazem esse papel. Sim, é muito bom para a saúde. A gente, por exemplo, eu comi uma feijoada. A gente traz um abacaxi para dar aquela ajuda na digestão. Então é real esse negócio de comer um abacaxi depois da alimentação? Sim. A gente, por exemplo, depois de uma alimentação um pouco mais pesada, o mamão papaya, ele ajuda no trato digestivo. Então, sim, nós temos alimentos que são remédios.
Alimentos são medicamentos. Até porque a gente não consegue se livrar completamente da comida industrializada. Então, se a gente come um pouco de comida industrializada, a gente tem que contrabalancear com essas dicas que você deu, o né? equilíbrio. Falar, eu tô comendo comida industrializada, mas eu vou comer hortaliças, o abacaxi, né? É por tem isso que ter o que, equilíbrio. assim, a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente em consultório é o que não adianta eu falar para você parar de comer que você não consegue. Torresmo. Ah lá. Então, assim, ai, meu Deus. Eu não vou mentir. Quase tive um desmaio aqui. Torresminho, cara. Vai adiantar. Não fala que Olha lá. ele faz tão mal. Fala que eu vou comer um pedacinho de abacaxi depois de comer o torresmo. Que aí, pô, eu fico mais feliz. E na nossa última reunião a gente comeu um Comeu torresmo torresmo. que tava Ai, tão meu Deus. gostoso, Ai. rapaz. Bom, mas, Então- pessoal, não siga o nosso exemplo. Não. Para isso, nós trouxemos aqui uma nutricionista, é ou não é? Para falar. O pessoal perguntou para mim o seguinte aqui. Não precisa de falar em preços, tá? Mas é muito caro alguém que queira aprender a se alimentar correto, procurar a Michele para passar para ela eu não sei como é que chama, Uma dieta. Uma dieta boa. Hoje eu não chamo de dieta. Tá, eu, ok, Michele, ok. tá? Certo. Eu, Michele. Eu não passo dietas para Certo. meus pacientes. Porque dietas furam. Dietas é algo... eu chego pro meu paciente e falo, você não vai comer mais isso? Eu imponho para ele quando eu passo uma Certo. dieta. Aí eu faço um escondido como plano torresmo. alimentar. Exatamente. Eu faço certo. uma reeducação alimentar, eu passo um plano alimentar para ele. E assim, é como eu falei, não é caro, é trabalhoso. Dá muito trabalho. Por quê? Você precisa ali de tempo, disposição e perseverança, porque não é fácil. Verdade, A alimentação saudável, verdade. ela não é fácil, porque tem vários outros alimentos mais atrativos Certo. ali e mais fáceis de serem preparados. É por isso que a gente tem algumas opções práticas, como, por exemplo, hoje no mercado a gente acha vários alimentos que já vêm cortados, lavados, higienizados. Isso elimina 50% do seu tempo ali de estar lavando o alface, sanitizando Certo. ele. Então é muito mais fácil. Ó, ela falou, bom, mas Michele, é caro ir no consultório procurar alguém que passe esse... eu vou procurar alguém... Vou te fazer uma pergunta. O que é caro para você? Não. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que vale mais você cuidar da sua saúde ou futuramente cuidar de uma doença? Na saúde, sem Boa. Então é isso que Então eu não falo. tem preço. Na verdade, Não tem assim, preço, se você não precisa tem. de aprender a se alimentar correto, então tá aí. Não tem preço. Não Você tem tem preço. que... Não tem Às preço. vezes a gente gasta com tantas Sim, besteiras, né? exatamente. Então, E Tá, outra- Michele, mas assim, alguém tá em casa, fala, puta, eu gostei da entrevista lá, a Michele falou legal, eu quero procurar um nutricionista. Você indica, é legal. Com vai certeza. fazer bem. É bacana demais. Igual você falou sobre em relação a preços. Eu nas minhas consultas, eu passo para os pacientes as frutas da estação, os ok. legumes da estação, dias de feira no supermercado. Então, por exemplo, assim, de terça-feira tem feira em tal supermercado. De quarta-feira, tal supermercado faz promoção de carne. Então, assim, eu já entrego isso de bandeja para Então- você. Então o paciente, ele não se sente sozinho. Tá. Não. Porque se você vai sozinho tentar fazer isso, é muito mais difícil. Então fica assim, a Michele, ela contrata ao serviço dela, ela passa, não é uma dieta, é um O plano alimentar. plano alimentar. Plano alimentar. Você acompanha esse seu paciente, não é isso? Sim, É uma sim. consultoria. Ela Sim. vai estar Cara, sempre... E eu outra- nunca imaginei. Eu dou Legal, né? assistência. Legal. Eu dou assistência via WhatsApp para meus pacientes. Ah, que legal, Tô com cara. dúvida. Esses dias uma paciente minha, eu passei a dieta, o plano alimentar para ela. Era 10 horas da noite. Ela, ai, Michele, ai, meu namorado comprou um lanche, eu tô desesperada, o que eu faço? Sabe? Então, assim, eu falei, oi, desesperada por quê? Calma. Então, assim, eu estou ali com o paciente basicamente 24 horas por dia. É como ter uma Michelinha lá na Sim, casa pô, deles. legal, Falando, não, verdade. pode comer, não pode. É porque aí no caso cai no excesso. Não. Você não precisa de. Come seu lanche tranquilo, sem o peso na consciência, Sim, sim. sabendo que não pode ser esse lanche todos os dias. pô. Sim, Exatamente. claro. Né? Então, além de passar pro paciente como se alimentar corretamente, a gente também corrige as falhas. Sim, Porque, como eu claro. falei, tem pessoas que me procuram
Não é porque sabem comer perfeitamente, porque adoram verduras, legumes e fazem tudo perfeito em casa. As pessoas me procuram porque elas não sabem o que fazer. Sim. Então, assim, tem não, dificuldade, exatamente. né? É muita informação e assim, todo mundo quer vender o seu produto. Isso. E é o que ela falou. É. Então o cara coloca um produto lá que não tem gordura trans e aí... O cara coloca uma garrafinha de água, 0 gordura trans. Mas não precisa de colocar. Olha que lindo! É verdade. O produto Acaba já enganando. nem tem mesmo. É uma propaganda enganosa, né? É possível treinar, perder peso comendo bem? Com certeza. Com certeza. Assim, a gente consegue ter um equilíbrio de tudo. Se você se alimenta bem, já é muito bom. Se você pratica atividade física, é muito bom. Se você faz os dois juntos, é a fórmula do sucesso. Então, assim, eu acordo, eu faço minha atividade física, ou eu trabalho e depois faço minha atividade física, eu tenho uma boa alimentação durante a semana. O que me impede de chegar no final de semana e comer uma coisa que eu gosto? Pô, legal. Sim. Entendeu? Sim. Assim, é esse equilíbrio que eu trago para os meus pacientes, é essa visão da nutrição. A nutrição não é um terror. Se alimentar bem, claro que tem profissionais que chega no consultório, 15 minutos de atendimento, ele saca de uma dieta e te entrega, fala, ó, come isso, se vira. Então, isso é um terror, isso é um pesadelo para um paciente. E às vezes assim... Que tá com um hábito alimentar muito complicado. Exatamente. É difícil se desligar disso aí, Sim, né? Muito sim. difícil. Do dia pra noite. E outra, É complexo. a restrição gera compulsão. E aí vira um ciclo. Eu faço restrição, eu emagreço 2, 3 quilos, eu fico naquele ato de compulsão, eu engordo 6, 7 e vou nesse ciclo. E hoje também tem algumas fórmulas mágicas, assim, que vendem comprimidos, né? Isso realmente funciona? Porque tá na moda, o pessoal de academia, aquelas dietas, né, que são muito agressivas, assim, com chás, comprimidos. Isso funciona? Existe comprimido que dê certo para emagrecer? Na verdade, assim, existe um comprimido que emagrece? Existe. Claro. A indústria farmacêutica faz o que quer, o comprimido que quer. Só que o que eu coloco em pauta para os meus pacientes, uma hora você vai precisar parar de tomar esse medicamento, porque ele é um medicamento agressivo, ele traz consequências para o seu organismo que não são legais, e quando você para de tomar, tem o efeito rebote que a gente chama, que acontece o quê? Se você perdeu 5, você vai engordar 10. Porque você não estabilizou a sua vida, você não controlou a sua ingestão calórica. Você simplesmente tomou um medicamento que inibe a fome, que faz perder gordura. Então, assim, você não aprendeu a saber o que é fome, o que é saciedade, a como tratar com o alimento. Porque a gente com o alimento é um convívio. Como eu vou me tratar com o alimento? Como eu me sinto com o alimento? Então, você simplesmente toma um remédio, mas uma hora porque o preço vem. O psicológico tem que ser muito bem trabalhado nisso, né? A comida é coisa boa, né? É verdade, Você se desligar dela não é uma coisa que vai ser do Quando dia pra a noite. gente- fácil, a gente tem- não é É fácil. fácil, não. A gente tem pacientes com alguns transtornos alimentares. Eu, como nutricionista, não consigo trabalhar sozinho. Tem que envolver uma equipe multidisciplinar. Nossa, que legal, boa. Eu preciso de uma psicóloga. Sim. Ah, Eu então- preciso de um gastro. Então, eu não trabalho sozinha em Puxa alguns vida, casos. Nossa. É. E assim, você disse, né, que desde criança você se adequou à alimentação saudável, né? No nosso tempo, que a gente não é tão novo Boa, assim, boa. né? No nosso tempo, a gente não tinha um acompanhamento nutricional nas escolas, né? Hoje em dia, parece que já tem, assim, né? Nas escolas públicas, particulares. Na verdade, assim, ó, o meu TCC de faculdade foi sobre alimentação na escola. Foi Ah, que boa pergunta. Olha só, que legal. o tema do meu TCC, o que essas crianças estão carregando na lancheira. Ah, ok. Olha. Então, assim, a escola pública hoje, ela tem um cardápio que foi atualizado pela Organização da Saúde, que melhorou um pouco. Até porque, infelizmente, tem muitas crianças, tem uma porcentagem de crianças que só se alimentam na escola. Então, o governo precisou rever isso para que essas crianças tenham pelo menos uma porcentagem da alimentação diária ali na escola. Infelizmente, não temos uma nutricionista para cada escola. Nossa, Não eu pensei temos. que tinha, João. Não. Puxa, É vida, a uma gente achou nutricionista que tinha. ela cuida da região Da região. toda. Então, nós estamos falando em Jaguariúna, né? Exatamente. Então, provavelmente, a gente não vai aqui precisar que é uma, mas normalmente, com certeza, É não uma. é uma por escola.
Não, é uma só. Para a cidade toda? De todas as escolas. Então ela passa a ver o que está sendo usado, é feito para as crianças, vai para outra escola, vai para outra. Não temos aquele cuidado individual com a criança. Você, essa criança está comendo o quê? Está comendo bem ou não está? É o não coletivo, temos. né? É um coletivo. Exatamente. Já quando a gente olha a escola particular, a gente tem crianças com um maior poder aquisitivo, com mais probabilidade de se alimentar bem. Só que não. Não. Então, assim, a gente fez o nosso trabalho numa escola particular aqui em Jaguariúna. E nós avisamos os pais porque a gente precisava do consentimento deles para estar fazendo a avaliação corporal das crianças. Então, peso e estatura para poder fazer IMC. Isso. E tiramos foto IMC, que é a massa corporal. E aí, quando a gente abre a lancheira dessas crianças de pais que foram avisados, porque o que a gente pensou? A gente vai avisar os pais, eles vão preparar... Vai melhorar um pouquinho. Exatamente. Não era a alimentação da escola, era a alimentação lancheiras. Isso, lancheirinhas. E aí a gente abre essas lancheirinhas para café das 9 da manhã e tem bolacha traquinas. E tem refrigerante. E tem... A gente fez com 80 crianças. Uma criança tinha uva na lancheira. As demais, todos produtos industrializados. Puxa, uma criança. Ou seja, abriram mais do que descascaram. Exatamente. No caso da fruta não precisava descascar, mas pelo menos... Até interessante, quem tiver acesso aí, tem um documentário no YouTube que chama Muito Além do Peso. E ele mostra as nossas crianças, o quanto elas não sabem o que são os alimentos. Então, assim, dá um abacate pra criança, ela fica assim, uma pera. A criança não sabe o que é aquilo. Aí você dá um pacote de salgadinho. Esse aqui eu gosto, esse é tal salgadinho. Nossa, olha só. Então, isso na verdade já vem de berço, né? Sim. Já vem de berço. Sim, porque a criança não vai ao supermercado. Exatamente. Né? A criança não compra. E tem alguns casos, por exemplo... até de alguns conhecidos meus que eliminaram o doce das crianças desde pequeno. Tipo, não dá o doce para criança desde muito pequeno. E, poxa, acredito eu que o açúcar é um veneno, né? Então, você acha isso correto? Até que tem crianças que realmente depois, eu não gosto de chocolate, eu não gosto de doce. Isso é correto? O nosso paladar, ele é moldado na infância. Então, sim, é muito correto. Por quê? Quando um bebezinho começa a entrar na fase de alimentação após os 6 meses, que a gente começa a dar papinha, ele não tem um paladar aguçado, ele não sabe o que é o doce, o que é o salgado. É a mãe que vai moldar o paladar dessa criança. Então, assim, uma criança seletiva é um adulto seletivo. Se a gente coloca no paladar dessa criança um danoninho, qual que é a probabilidade dela querer comer uma uva? Se a gente coloca no paladar dessa criança um guaraná, qual é a probabilidade dela querer um suquinho de limão? Então, assim, é na infância que a gente vai moldando o adulto. Caramba. Então, assim, se na infância eu tenho uma paciente que ela toma refrigerante, ela gosta, mas a filha dela não. Então, quando ela tá tomando, ela fala pra filha dela, Eca, é ruim. Então, se você oferece pra criança, ela já fala, não quero, tia, é ruim. Mas ela nunca provou, porque se ela provar, ela vai ver que é gostoso, que é uma delicinha, que é docinho. Então, assim, nós, adultos, são os pais responsáveis por moldar o paladar da criança. Porque a criança não vai ao supermercado. A criança, falando sobre infância, na minha infância, a minha mãe nunca foi de aterrorizar a gente. Sentava na mesa, tava lá o pratinho de comida. Você não quer comer? Tudo bem, você vai ficar sentadinho aí. Uma hora você vai sentir fome. Ela não ficava, então toma um danoninho, filho, come, vai, pelo amor de Deus, come. Não. Na hora que a criança, ela é biológica, ela não é racional igual a gente. Ela é inteligente, mas o reloginho dela vai bater aquela fome, ela vai atrás da comida. Ela vai ter que comer. Então, assim, os pais moldam as crianças para tudo, né? Não é só para alimentação. Falando sobre nutrição, sobre o sal e o açúcar. Logo os dois de testa, porque é algo que a gente fala muito a respeito, né? Verdade. O açúcar, porque você falou do refrigerante, que é uma bola de açúcar. E o sal também.
Na verdade, assim, o que a gente quer fazer é trazer informação pro pessoal que vai ouvir da gravidade, do perigo do sal, do açúcar, o uso, sei lá, talvez... Descontrolado seria a palavra correta. O açúcar refinado, ele é sim um problema para a nossa saúde, até porque a gente nunca consome ele em pouca quantidade. Quase todos os alimentos que são industrializados, ultraprocessados, contêm muita quantidade de açúcar e muita quantidade de sal. A gente não tá falando do açúcar que a gente come na nossa casa. Eu fiz um cafezinho, coloquei um açúcarzinho. Não é sobre isso, é sobre muita quantidade. A gente pensa só nele, esquece todo o contexto do dia a dia. Exatamente. Né? Hoje, o açúcar, nós chamamos ele de carboidratos, né? Os carboidratos são alimentos que contêm o açúcar, explicando assim para que as pessoas possam entender. Então, assim, o carboidrato, ele é a fonte base para o nosso raciocínio. O nosso cérebro se alimenta de carboidrato. Então, não é para tirar o carboidrato, não é para comer zero açúcar, é para comer o carboidrato de forma controlada, em preparações controladas. Até porque o nosso corpo precisa do açúcar. Sim, é como a gordura. Sim. O nosso corpo precisa de gordura. O nosso intestino, ele é metabolizado com gordura. Se você não ingere gordura, você provavelmente vai se dar mal ali. O pessoal fala que tem uma gordura saudável, né? É verdade. Que talvez seja essa gordura que ela fala que... E castanha, ela é muito gordurosa? Eu já ouvi falar sobre... A castanha, ela entra no que você acabou de falar, gordura saudável. Então a gente pode comer à vontade. Não mata a nutricionista. Não. Quase que ela fala assim. Não. Você quer comer à vontade, você pode comer alface à vontade. Aí não tem graça. Aí não tem açúcar. Lá, tá vendo? As oleaginosas, elas são muito boas, elas contêm uma gordura boa. A gente tem o coco, o abacate, são todos fontes de gorduras boas. Gorduras mas que os claro, com uma adequação boa. Sim. São todas gorduras que o nosso sistema precisa para trabalhar. Até agora nós falamos sobre as crianças, E os idosos? Como é que fica a alimentação da pessoa? Que são os dois extremos, né? Exatamente. Talvez seja mais importante, né? Pra falar, a criança e depois o idoso. A alimentação do idoso também é muito importante. Hoje eu trabalho diretamente com o idoso. Então, gente, olha só. Vocês estão demais hoje. Tô esperto. E assim, o idoso, ele é uma criança vivida. Ele passou por tudo, por toda uma vida, ele tem toda uma carga, Só que ele é uma criança. Então ele é birrento, ele é teimoso, ele faz o que ele quer, entendeu? Então, assim, a alimentação do idoso ela é muito delicada, porque conforme vai passando os anos, que a gente vai entrando na terceira idade, a gente começa a diminuir algumas sensações importantes. Paladar, olfato. Com a idade? Com a idade, sim. Nossa, então, assim, um idoso de 80 anos para mais, provavelmente ele já não tem paladar. Uma porcentagem, claro, toda regra tem sua exceção. Então, assim, temos dois problemas com isso. Um é a tendência em aumentar o sal e o açúcar na comida para voltar a sentir, exatamente, gosto, né? Para tentar sentir o gosto. Não sabia dessa. O outro problema é que toda comida torna-se desinteressante. Então, eu tenho um idoso que ele olha para um prato de comida, ele já não vê a cor da mesma forma, ele já não sente o cheiro da mesma forma. Perde o interesse pela Perde comida. o interesse, exatamente. Nossa, eu tenho idosos que não querem mais comer porque falam, essa comida é horrível, essa comida não tem sal, a comida que eu comia lá na casa da minha avó, na casa da minha mãe, na casa da minha tia, da minha esposa, era mais gostosa. Sim. E aí eles vão deixando de se alimentar. E os idosos, a gente vê também muitos casos de Alzheimer, né? Sim. Isso tem alguma relação com a alimentação também? Com certeza. Sério? Assim, a alimentação é tudo, pelo jeito. A alimentação é a base. Porque assim, o Alzheimer, ele é uma doença muito nova, né? Uma doença pouco estudada. Os médicos, eles ainda não sabem o que causa Alzheimer, mas a gente sabe que o Alzheimer, ele é algo cognitivo, né? É uma degeneração neurológica. E tem um estudo que mostra que 30% dessa degeneração vem de alimento. Porque esses alimentos ultraprocessados, eles trazem muitos malefícios, muitos ingredientes que acabam causando danos neurológicos. Claro, um tiquinho de cada dia, um pouquinho ao longo da vida. E aí eles acabam trazendo esses danos cognitivos. E assim, por outro lado, uma alimentação saudável. Ainda que o Alzheimer
não seja só alimentação, claro, a gente Sim. tem outros fatores em volta, Sim, fatores claro. ambientais. Mas se a pessoa se alimentar bem, talvez Exatamente. tenha um Alzheimer um pouco mais Talvez, menos sim. Agressivo, Exatamente. né? Menos agressivo, mais tarde. Ok. Talvez assim. Porque esse estilo de vida, se for um conjunto de estilo de vida, claro, a pessoa tem que ter uma prática de atividade física, uma alimentação saudável, um ambiente estável, tudo isso não vai fazer a pessoa não ter, talvez porque ela é um fator genético, por Sim, exemplo, sim. mas que vai retardar, vai reduzir os danos neurológicos, com certeza sim. Puxa, que interessante isso, E né? a gente nem imaginava, né? E isso tinha que ser uma aula nas escolas, né? Sim. É. Tinha que ser uma matéria. A criança isso nas precisa de escolas. entender a importância da alimentação correta. Exatamente. De sair do salgadinho, né? Do refrigerante, do Exatamente. suco. Que é para não sofrer no futuro. Mas também a gente tem a indústria de alimentos piscando É. em cima das crianças. Você pega um pote de Danone, ele é vermelho, Chama ele atenção. vem com bichinhos. Aí você pega um salgadinho e vem dentro um brinquedinho. Então a indústria alimentícia, ela força muito. Ela faz É a- verdade. Ela força a barra da criança. Então, assim, se o pai e a mãe não determina, não explica pra criança, não traz ela pra dentro do... Hoje a gente vê até algumas crianças cozinhando junto com os pais. Pô, Isso legal. é legal, Sabe, envolver né? a criança É. nesse processo, é claro que a indústria alimentar vai ganhar, porque ela fica ali, ó, atiçando, e a criança quer porque quer. Ô, Michele, eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui agora, porque o papo tá legal, tá gostoso. Sim. Quando você começou a estudar a nutrição, houve nesse período, em sala de aula, em laboratório, algo que você falou, aprendeu, que você fala, puta, eu nunca imaginei, algo assim bem diferente, fora da casinha, fala, caramba, eu não imaginava que isso fizesse tanto mal. Ou... Tem, na verdade, assim, alguns alimentos assustam a gente. Então, por exemplo, assim, ó, eu acho que a coisa que eu descobri na faculdade, eu acho que eu vou impactar um pouco falando isso, o pessoal de casa, é o consumo de um certo peixe. Eu acho que eu posso falar aqui, é o cação. O cação. Quando eu descobri Nossa. o cação, eu fiquei horrorizada. Mas isso aí você descobriu em Na sala de aula, faculdade. laboratório, na faculdade. Na faculdade. O que O que que ele acontece? traz? Porque é uma carne que eu gosto. Exato. Ele é um isso tubarãozinho, mesmo. não tem espinha É. nenhuma. E ele dá a falsa impressão de ser carne branca, É uma carne ser mais branca. saudável. Isso. O problema em si não é a carne dele, não é nada. O problema em si, o que acontece? O tubarão, filhote de tubarão, o que seja, ele se alimenta de peixes que ficam mais na superfície, ali a 200 metros da superfície Certo. do mar. Esses peixes, geralmente, eles visitam a costa do mar. O que a gente tem na costa do mar? Lixo. Lixo, restos humanos, a gente tem ali em algumas costas Caramba. óleo de navios, de embarcações. Então, assim, esse peixe, ele se alimenta... daquele peixe que come aqueles... Exatamente, que são o quê? Metais pesados. Nossa, Esses metais são absorvidos pelo cação vai pra carne. e fica na carne. Esses metais pesados são absorvidos por nós na hora que a gente faz a ingestão desse Rapaz, alimento. Bom, eu disso tenho, eu eu não tenho uma boa sabia. notícia. É, Muito difícil a comunicação. que bom. Merluza é maravilhoso, tilápia. Uma boa informação. Foi uma pô. descoberta chocante, porque é um peixe muito consumido, Muito consumido. pouco falado, ninguém Pouco fala falado. Nunca ouvi disso. falar. Se eu você, nunca ouvi falar. se você não Tem bastante pesquisar, no mercado, tem Exatamente. muito. Ele congelado, no sapinho a exatamente, vácuo. assim, esses alimentos, esses metais pesados, eles vão ficando na nossa corrente sanguínea. E aí a gente tem desenvolvimento de câncer, quem sabe até de Alzheimer. Nossa, Então, olha assim, só. é bem forte, é bem impactante. Quando eu descobri isso na faculdade, eu falei, cara, não tô acreditando. Por que ninguém tá no microfone Sim, gritando isso? É verdade, né? Aí, sabe o que eu lembrei? Aí eu lembrei que a indústria o mercado, ele quer te vender. É. Porque se fosse É. pra alguém gritar sobre o cação, alguém teria que gritar sobre a salsicha, sobre o salame. Então. E vai gritando. Mas... Não dá pra mexer com a indústria. Não dá pra mexer com a indústria. A indústria manda em tudo, né? E é interessante porque o governo deveria se opor a isso, né? E Sim. isso não acontece, né? Exatamente. Não acontece. É porque... É por isso que eu falo. Hoje a gente tá numa era de que cada um procura o seu. Procura se informar,
Veja o Verdade. que você acha bom para sua saúde. Para sua saúde, e para sua ponto. família. Exatamente, para sua saúde, para sua família. O que o mercado vende, deixa que eles vendam. Entendeu? Porque a gente não consegue mexer com uma alta potência dessa. É verdade. É muito difícil verdade. alcançá-los. Se tem órgãos que poderiam verificar isso e hoje não vêm, vamos seguir a nossa vida, né? Michele, a nutrição, a faculdade de nutrição, é uma área que você indica? Com certeza. Com certeza, porque você descobre muita coisa. É muito mágico. É muito mágico. Que Sim, legal. a gente nem entramos na pauta de, por exemplo, assim, trabalhos sociais, que é maravilhoso. Puxa Então, assim, vida. Fala um pouco. Você respeito, faz, então. você faz Fa- trabalhos assim, sociais? tem um pessoal que às vezes eu faço umas palestras para eles, são idosos. Ai, que legal. E é muito gostoso, porque assim, eu sei que eu não estou recebendo nada em troca. Eu vou lá simplesmente para Voluntário. ofertar o meu conhecimento. E eles ficam tipo, doutora, mas eu posso comer aquilo? E é tão gratificante. É legal, né? Gente, meu? eu Eles falo são assim, amorosos, né, meu? quem tiver uma profissão X, faça um trabalho voluntário, porque é muito bom. Você sai de lá, tipo assim, gente, renovado, eu sou né? demais. Eu sou demais, porque eles te colocam lá e falam, ai, doutora, muito obrigado, ai, você é muito inteligente. Então você tem Tá trabalho bom. voluntário. Você está Sim. multiplicando seu Exatamente. conhecimento, É, né? legal. Isso é bacana. Eles são bem amorosos, né? Não. Sim. A sociedade brasileira, no geral, é carente É, de informação assim, Sim. né? Então é Infelizmente. bem bacana E isso. a parte de nutrição, você vê o tanto de informação importante que se passa. É. E nós, brasileiros, não damos a real A importância atenção, né? na necessária. Exatamente. É Aí verdade, Aí depois vem as é verdade. doenças, vem os problemas de saúde, Exatamente. pressão alta. E dá trabalho, o viu? próprio SUS fica sobrecarregado com vários problemas que poderiam ser evitados, né? Talvez você não saiba, é uma pergunta que eu falei, mas vai que, né? Existe algum alimento que ajuda a controlar a pressão? Com certeza. Alimento... Chuchu. É sério? Os alimentos ricos em água, eles ajudam a controlar a pressão sanguínea. O chuchu é o melhor alimento para ajudar a controlar a pressão sanguínea. Puxa, que legal, legal, cara. que bacana, né? Então eu já Frutas também. Frutas né? também, Mas tem sim. muita água, né? A gente precisa tomar cuidado às vezes, porque geralmente, quem tem aí uma hipertensão vem junto uma diabetes. Por quê? Foi um longo período de vida daquele Desregrada. jeito. Desregrada. Isso. Com torresminho. Isso, uns torresminhos. Mas e se eu perguntar sobre a cerveja? Você tem alguma coisa para falar para nós? Porque, assim, já vou falar que vai ser difícil eu parar. É. Mas ela é muito calórica, ela é muito prejudicial à saúde, ou com moderação... Na verdade, assim, ó, o problema da cerveja é a quantidade que a gente toma, né? Então... A gente não abre uma cervejinha e toma. Mas assim, hoje a gente tem algumas marcas de cervejas que são um pouco melhores, de exemplo. Mas são a mesmo? Heineken, sim. Ou é só a marca que fala que é? Não. Aí depois é que nem os alimentos que Que falam agora que tem Isso. aquela moda também que é o puro malte. Isso. não. Mas Tem cervejas que não são puro malte, não. só Então, tem assim, o nome. sabe como você descobre isso? No rótulo. Como assim? No Mas rótulo. ela tá puro malte? Lendo o rótulo. Não, os ingredientes. O que faz ela ser um puro malte, talvez? Ela só vai malte, ela não vai mais nada. Entendeu? Mas eles colocam puro malte, mas não é puro malte. Exatamente. É o que eu falo pra você, de que tem produtos que colocam assim, ó. Uma bolacha recheada, 0 de gordura trans. Por quê? A Anvisa hoje determina que para uma certa quantidade de porção, você tem que adicionar os ingredientes no rótulo. Por exemplo, para um pacote inteiro de bolacha, você tem que colocar que tem 1 grama de gordura trans. Se for 0,1 gordura trans, você não precisa pôr no rótulo. Tá. Entendeu? Aí o que o rapazinho da bolacha faz? Ele coloca lá na tabela nutricional quantidade de 1 bolacha. Uma bolacha tem 0,1% de gordura mas trans. E o pacote? ninguém vai ler, Exatamente. Aí ele pode colocar que ela tem 0 gordura trans. A cerveja é a mesma coisa. Se ele colocar a garrafa inteira, ele precisa discriminar corretamente. Ele não pode pôr que é puro malte. Agora, se ele colocar numa porcentagem, ele pode colocar que é puro malte. Porque aquela porcentagem, o ingrediente X ficou tão baixinho que ele não é obrigado a discriminar ali no rótulo. Cara, isso é um crime. É muito É. enganoso, é danoso à população.
a indústria alimentícia, ela não vai falar a verdade. A indústria, ela quer te vender, ela não quer te curar, ela não quer te alimentar, ela quer vender. Mas existe algum país, assim, que não deixa isso de forma alguma acontecer? Que a informação vem correta, não deixa... Fala, não pode, sim. Isso não pode. Sim, tem países que sim. Tem países são que rigorosos sim, nisso, sim, né? Sim. Tem países que são bem mais estruturados, que são assim, se esse produto tem 0,001 de açúcar, para você pôr. Pra colocar, exatamente, não pode enganar sim. as pessoas, né? É como você falou do SUS de estar tão sobrecarregado, o nosso país ele está tão sobrecarregado que não dá pra mexer nessas coisas agora. Assim, não tem ninguém que esteja com um tempinho livre pra poder ver se isso tá errado, se isso tá certo, vamos investigar. Tá todo mundo assim, ó, um pulando por cima do outro, uma coisa em cima da outra. Vida, né? Então, apagando fogo, ao invés de tentar consertar algumas coisas. Michele, hoje, você vive da sua profissão? Ou você tem trabalho e presta assessoria? Não é assessoria, é consultoria. Na verdade, olha, nutricionista trabalha, hein, gente? Se você quer ser um nutricionista, não pense que você vai trabalhar pouco. É mesmo? Hoje eu tenho 3 empregos, gente. É nada. 3. Sério? Eu tinha falado pra ele que era 2, eu menti pra você. Ah lá, você tá mentindo por aí. Eu tô parecendo o pai do Cris, eu tenho vários empregos. Eu sou nutricionista de uma rede de restaurante lá em Pedreira. Então eu comando um restaurante de segunda a sexta. Eu sou nutricionista de 2 clínicas de idoso, então de vez em quando eu vou lá, acompanho, faço prescrição nutricional para eles. Tô sempre acompanhando peso, pra gente fazer suplementação se necessário. E agora eu tô começando um novo projeto, né? Eu já atendia home care, então eu já ia até a casa do paciente para atender ele. Agora eu tô com um novo projeto, eu tô montando aí, ainda é um pouco de segredo, mas... Mas então quando tudo se finalizar, você vem aqui para falar com nós. Volta aqui para divulgar o projeto. Volto para divulgar. É um projetinho aí de estar com um espaço para atender as pessoas. Legal, isso é muito bom. Vou trabalhar em conjunto com outra profissional da saúde também. É que nutricionista vai... ou é outra área? Ela é outra área, mas ainda é segredo. Isso, é segredo. Mas vai vir aqui para falar com nós? Mas vou voltar aqui para falar. Em primeira mão. Ó, vamos cobrar. E assim, outra coisa, vegano. Hoje tá na moda ser vegano. Isso não vai dar. Tá na moda. Tá na moda ser vegano, né? Tá na moda. Isso é saudável? Porque algumas coisas são radicais, assim. Dá pra ser saudável. Só que assim, eu não posso acordar hoje e falar assim, não vou comer mais nada de derivado de animal. Você precisa de um acompanhamento nutricional. Hoje a gente tem algumas nutricionistas aqui na região por perto, especializadas nisso. Porque a partir do momento que você deixa de ingerir a carne, ela tem nutrientes que são fundamentais para o nosso organismo. Você precisa repor isso. E nós temos suplementos maravilhosos para repor isso. Então, assim, a minha dica para quem quer virar vegano, vegetariano, o que for, procure um profissional e faça isso direito. Você fez uma pergunta legal, cara, porque falar em vegano, além de estar na moda, tem muita gente partindo para isso. Então, dá sim para ser vegano, claro que não do dia para a noite, como você falou, e não vai ter que prestar atenção na sua alimentação para não faltar alguma proteína que é da carne. Sim. Até porque assim, ó, a pessoa olha para mim e fala, eu quero ser vegana por conta da causa animal. Tá, mas eu não como nenhum legumes. Ai, verdura também não gosto. Não dá. Pra você ser vegano e você deixar de comer as proteínas das carnes, você vai precisar comer bastante legumes. Você não pode ser uma pessoa seletiva. Você precisa comer de tudo pra você adequar a sua alimentação. Michele, mas se eu perguntasse pra você assim, se você souber, a diferença entre vegano e vegetariano. Tá. É fácil? É fácil. Então vai lá. O vegetariano, ele consome os produtos, os alimentos, mas ele não utiliza nada de procedência animal. Peraí, então... Ele consome, então assim, ó, ele consome leite, ele consome ovo, mas ele não consome carne. A carne ele não come. Isso, ele não come Esse carne. é vegetariano. Esse é vegetariano. Ele come carne de peixe? Também Provavelmente não. Ah, tá. Provavelmente mas não. nem o vegano, nem o vegetariano, Não. nem carne branca? O vegano, ele não usa nada de origem animal. Nada. Ele não usa uma jaqueta de couro. Ok. Então Ele já preserva. Isso, outra. Ele preserva o meio ambiente de outras formas. Não usa nada descartável.
Entendeu? Então, assim, o vegano, ele vai mais a fundo. O vegetariano, ele consome algumas coisas ali, ele usa Sim. uma jaqueta de couro, ele usa produtos descartáveis, só que ele não come a carne. Então, assim, a gente tem o ovo vegetariano e o lacto-vegetariano. O lacto-vegetariano não consome tudo menos o leite. Menos o leite. Isso, e o ovo vegetariano consome tudo menos o ovo. E o leite? É bom a gente tomar o leite? Existe uma polêmica nisso também, né? O leite Porque é polêmico. muitos dizem que a gente não pode tomar leite, só o materno e acabou. Porque dizem que esse leite não é leite de vaca. E mesmo que for leite de vaca... É muito conservante. Agora, assim, a gente é o único mamífero adulto que consome leite. Exatamente. Que não é materno. E de outro... De outro animal. E outra, gente, o leite, assim, o leite da vaca, ele é feito para um bezerrinho que vai pesar aí meia tonelada, né? Eu não pretendo chegar. Então, eu tô quase. O leite hoje, o leite de mercado, ele traz algumas substâncias aí, alguns conservantes. Bem agressivos. Sim, que não são legais para a saúde. Para pacientes meus que não gostam, que não fazem questão do leite, a gente tira. Fala, vamos tirar. Sim. Agora, o paciente fala, não, eu amo leite, não vivo sem leite, a gente adequa, ele coloca o leite só no café da manhã. Sim. Mas dá pra mexer. Cara, né? falando com a Michele, sabe o que eu descobri? Que quando a gente fala em nutrição, a maioria das pessoas pensam que é só comer o arroz e o feijão, não come uma gordura, mas é uma ciência. É uma ciência. Você tá verdade, entendendo? é verdade. Vai muito além Exatamente. de simplesmente não comer um arroz, um feijão ou com gordura, porque você viu, ela tem que conhecer a parte do metabolismo, muita coisa. E assim, não é do dia pra noite. É uma vida toda. A gente fala que a nutrição é um tratamento. Um tratamento. Michele, você teve que estudar. É claro, é uma pergunta que também. Mas tem que se dedicar muito para se tornar uma boa nutricionista? Tem que estudar muito. Porque às vezes pensa que é só falar, não come feijão com fritura. Não come torresmo. Não come torresmo. Mas essa parte eu vou pular. Você quer passar credibilidade para o seu paciente? Por exemplo, assim, você me fez algumas perguntas que a primeira coisa que você falou, eu não sei se você vai saber, mas se você souber, me fala. Então, assim, para mim passar credibilidade para o paciente, eu tenho que estudar. A nutrição, ela abrange muita coisa, muita. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem. Algumas pessoas com depressão, às vezes, 10%, é muito pouco, está ligado com o nosso sistema digestivo. Você tá brincando com isso aí. Porque o nosso intestino, ele é o segundo cérebro do nosso corpo. Ele manda, o cérebro manda primeiro, o intestino manda segundo. Então, assim, a maioria das pessoas... tem depressão que tá ligado. A maioria das pessoas que tem depressão, elas têm um trânsito intestinal parado, porque eles se conectam. Caramba, então, assim, essa você acertou. Geralmente quem tem depressão se alimenta errado, então. Provavelmente. Não tem uma alimentação feliz. Exatamente. Aí você fica meio depressivo. E aí o seu sistema digestivo sem funcionar, aí entra mais ainda. Então, assim, é para você ver que a nutrição vai mais além do que... O que pode ou o que não pode comer. Exatamente. E outra, a nutrição... Se alimentar não é só nutrientes. Então, se alimentar é isso aqui, ó, uma roda de amigos. Se alimentar é um jantar com a pessoa que você ama. Sim, legal. Se alimentar é ensinar o outro. Então, você vê que a alimentação não é simplesmente o fato de comer. Não. Existe a alimentação espiritual, uma alimentação emocional. Exatamente. E a alimentação... Comer mesmo. É verdade. Que também a gente não tinha essa visão. A partir de hoje a gente fala, vamos se alimentar de um bom papo. Exatamente. Tudo faz parte de um ritual. É por isso que eu falo para as mães, não coloquem os seus filhos para comer assistindo TV. Não façam isso. A criança nem sabe o que está comendo. A criança às vezes está comendo ali, ó, e vendo tá indo com o garfo vazio várias vezes, não os bichinhos correndo, pulando, e ela não sentiu o gosto, ela não viu o que ela comeu, ela não viu que aquele alimento era gostoso. Então, assim, não façam isso. E a gente adulto também. O horário de comer é de sentar. É sagrado. Comer, exatamente. É de reparar nos alimentos, é de sentir o gosto deles, é de realmente...
eu não gosto de tal alimento, mas eu já comi de outras formas. Sim. Eu não gosto mesmo desse alimento. Por exemplo, cebola. Eu não gosto de cebola. Você não gosta. Eu já tentei comer cebola frita no bife, que falaram que é maravilhosa. Mas é maravilhoso. Eu já comi cebola do Outback, que é maravilhosa. Que também... Eu já comi cebola crua, que tem gente que ama. Eu já comi cebola de várias formas. Não consegue gostar. Eu não consegue. gosto. Mas a cebola é saudável. É saudável. Sim, é saudável. É saudável. É por isso que hoje eu coloco ela triturada, moída, triturada na minha comida. Eu não pra vejo ela praticamente Não, desaparecer. Exatamente. Não quero ver você aqui. Agora, eu consumo ela, mas ninguém viu. Sim. E você, agora falando da família, né? E o seu marido tá aqui assistindo a gente também. Ele tá na linha? Tenta. Olha. Ao menos tenta. É casa de ferreiro, espeto de pau. É o que eu falo. O meu marido, ele é magrinho, né? Todo trabalhado na magreza. O que é difícil fazer esse menino comer? Ele come bem. Tem dias que ele come que parece que vai acabar a comida de dentro de casa. Mas uma pessoa que ela é magra, ela tem um metabolismo muito acelerado. Então, assim, é até injusto com a gente que é um pouquinho mais gordinho. É injusto, é injusto porque ele chega, ele come 3 pães enquanto eu faço a janta. Isso é muito injusto, E ele ainda janta ainda, o detalhe. ele janta. Isso é muito injusto. Mas, assim, ele é uma pessoa que come frutas, verduras, legumes. A gente tem uma alimentação muito boa em casa. Se faltar uma saladinha, ele fica, nossa, eu achei que ia ter um acompanhamento. Pegando o gancho dele, e na casa dos pais? Você, depois que você se formou, que aprendeu, você conseguiu, não que eles não se alimentassem bem, mas mudar algum hábito alimentar em casa, na casa dos seus pais? Assim. Melhorou? Claro que não vai mudar, porque aí cada um hábito, sim. Ele tem que querer, né? Por exemplo, o meu pai, ele é ligado num churrasquinho. Ele adora um churrasquinho ali. Então, assim, é algo que traz felicidade pra ele. Aquele momento. E comer não é só alimento, comer também é felicidade. É verdade. Então, às vezes, um paciente, por exemplo, um paciente igual ao meu pai, se eu pego esse paciente, eu corto esse churrasquinho dele, talvez a tristeza dele de não comer o churrasco é maior do que os danos que o churrasco traz. Aí o que você vai fazer? É convencer ele de diminuir a quantidade. Exatamente. Vamos comer ali um churrasquinho de sábado? Beleza, comeu no sábado, não come no domingo. Ou assar uma abobrinha, uma abóbora cabódia. Você conseguiu mexer um pouquinho? Deu uma melhoradinha. Já, por exemplo, assim, o meu irmão, ele é personal, então ele já se alimenta. Então, assim, o que eu coloquei na vida dele foi suplementação. Que ele aceitou de boa, maravilhoso. O seu irmão, que ele é instrutor, né? Ele é formado também em educação física, dá aula em academia, que uma hora a gente pode trazer ele aqui também. Sim. Gente boa. Você conseguiu ajudar ele também na alimentação? Sim, legal, com certeza. Ele tinha uma época da academia lá que ele estacionou, não sabia mais o que fazer. Eu falei, vem cá, Nutri, que a Nutri vai te ensinar. Então, assim, hoje a gente tem os medicamentos enganosos, que esse emagrece, esse tira gordura, mas nós também temos suplementos maravilhosos. Que ajuda bem, né? Suplemento de proteína, de creatina. Então, assim, são suplementos que super ajudam tanto os idosos, que eu também prescrevo albumina, creatina, whey para os meus idosos. Eu também faço essa suplementação para atleta. Então, sim, deu pra arrumar em casa, com certeza. Legal. Consegui deixar minha mãe menos neurótica. Então, assim, ensinei pra ela que existem alimentos que são muito bons. Então, assim, uma vez ela ouviu que o abacate tem gordura, ela já não queria comer mais o abacate. Então. Porque eu vou engordar? Então, assim, mãe, vem aqui, deixa eu te explicar o que é a gordura do abacate. Então, sim, mudou pra melhor. Puxa, que legal. Michele, se alguém quisesse ingressar como nutricionista, começar a fazer a faculdade, que conselho você daria para ela? Olha, a vida é um equilíbrio entre vitórias e derrotas. É por isso que a gente não pode olhar a vida do outro. A gente pode se espelhar em alguém. Putz, quero ser igual essa nutricionista. Mas não olhe para a vida dela, porque a sua vai ser diferente. Então, assim, seja persistente, perseverante, porque não é fácil. Então, assim, quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu trabalhava. Incrível que pareça, eu era a única da minha sala que trabalhava. Caramba. Então, assim, eu acordava 4h30 da manhã, eu pegava ônibus, eu trabalhava, eu chegava em casa, tomava banho, tem dia que não dava tempo de comer nada e ia pra faculdade. Saía da faculdade 11 horas da noite, chegava em casa, tem dia que eu não comia porque não dava tempo.
Então, assim, eu comia alguma coisa lá, levava uma marmitinha, comia rapidinho. Então, assim, é um processo difícil, mas vale a pena. Sabe, a Michele respondendo, ela falou que na sala de aula ela é a única que trabalhava, né? Então, me cabe outra pergunta, não era, mas aí acabou me vindo aqui. Quem procura a área de nutrição, normalmente são pessoas com poder aquisitivo diferenciado ou não? Porque é estranho na escola a maioria não trabalhar, né? Então, de repente, a pergunta é mais Paty que vai? Na verdade, sim. Tinha dias que eu ia pra faculdade de calça jeans e camiseta e as meninas iam todas assim, que eu falava, gente, é um desfile de moda. Entendi. Se eu não me fiz entender, me faça entender. Porque na sua sala só você trabalhava. Então, Né? assim, aí Então, os quando outros, chegou os estágios, Normalmente, todo às mundo vezes, era é o pai assim. que paga, o esposo e tal, mas... exatamente. Sim. Então, parece que é uma faculdade meio... Assim, Seletivo, vamos dizer né? assim. É um público que... Mas também eu estudei numa faculdade particular, que eu pagava. Então, assim, pode ser que numa faculdade pública seja diferente. Porque, assim, realmente, quando eu fiz faculdade, graças a Deus eu estava numa época bem estabilizada da minha vida, eu trabalhava num emprego muito bom e eu conseguia pagar a faculdade. Só que tinha muitas pessoas que não conseguiam fazer um FIES, uma coisa assim. Sim. Então, assim, acredito que não, que a faculdade de nutrição não seja procurada apenas por alguém que tem um poder aquisitivo. É uma pergunta... Mas eu digo que para quem tem um poder aquisitivo menor, o trabalho é dobrado. É dobrado. Sim. Porque o último ano de estágio são 4 áreas de estágio, cada área 180 horas. Legal. Então, assim, é puxado. Foi muito puxado. O meu processo, hoje eu agradeço por estar onde eu estou com a minha profissão, mas foi um processo doloroso, puxado. Eu imagino, porque Puxado. trabalhando, estudando... E hoje você colhe todos os frutos, Graças né? a Deus. E tem logo Isso um aí. projeto logo aí para vir falar aqui Verdade. em primeira mão. Projetinho saindo do forno, tô muito ansiosa, mas vai dar tudo certo. Agora a pergunta que não quer calar, né? Você faz ela, eu já fiz várias, né? Ai, Faz ela ai. aí dentro. Hein? Então a gente tem que parar com o torresmo mesmo, Ai, meu né? Deus. Não, Michele, Ai, um torresminho. tadinhos, né? Não, tadinho. Ela Ah, já falou, coitados, respondeu. né? Coitado. Coitados, né? Não dá nem pra falar que come um pouquinho. É, Ô, Michele, maior satisfação ter tido você aqui. Foi um prazer ter vindo aqui no Urbano JJ. Muito obrigado, viu? Espero que você tenha gostado também. Nossas portas estão abertas sempre que você quiser apresentar um projeto, né? Ensinar a gente a comer melhor. E você viu que é uma família se não é nutricionista, Personal. Não tem por onde o pessoal fugir. muito Não saudável, dá pra né? fugir. Michele, de coração mesmo, agradecer você por ter aceitado o convite. Ficamos muito contentes, né? Muito contentes. O muito Urbano contentes. JJ e os nossos parceiros agradecem a sua presença aqui mesmo de coração. gente, eu amei. Muito obrigada. Foi um bate-papo muito tranquilo. Que legal. Depois a gente pode, de repente, pegar algum assunto em questão, algo que se fala mais, a gente pode discutir. Adorei Legal. estar aqui. Bacana. Muito obrigada. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois acho que vocês deixam o Instagram, Isso, eu o vou telefone. deixar todos os seus dados lá. E aí agora o que pessoal eu, entrar em com o meu contato. projetinho de clínica, hein? Legal. Vamos Michele. lá fazer um projetinho, cuidar bem da nossa saúde, porque como eu falei, vale mais cuidar da nossa saúde hoje do que mais pra frente ter que cuidar de uma doença. Dá trabalho cuidar da saúde? Dá trabalho, mas dá muito mais trabalho cuidar de uma doença. Gente, verdade. obrigado mesmo, eu adorei estar A aqui. gente que Michele, agradece, viu? Michele. Muito Obrigadão obrigado. mesmo e parabéns. Tá, fiquei muito feliz em ver você se formar pô, um bate-papo. Você tirou 10, cara. Que bom, coração. Obrigado Sensacional. mesmo. Legal. Obrigada, gente. Urbano nos agradece.